Está no ar mais um Pumping Cast. Eu sou o Vitor do Fisiculturismo News Online e eu tô aqui novamente com um convidado que está retornando, né? Mas antes, estou aqui com o meu co-host, por favor, se apresente, meu mano. Boa noite, Vitor. Boa noite, respeitável público. Boa noite, Gustavo. Feliz que o primeiro convidado que retorna, né? Primeiro convidado a participar duas vezes aqui do podcast e para um tema muito bacana, né? Não podia faltar ele. Retornando à nossa humilde residência, Gustavo, por favor, suas palavras, o que você achou da sua primeira participação e se apresente novamente, né? Novamente. Bom, meus manos, muito obrigado de verdade, né, por mais uma chance de estar aqui falando com vocês. Realmente vocês sabem que eu sou muito fã do podcast de vocês e eu tô bastante feliz, cara. É o primeiro episódio, pra quem não viu o primeiro episódio, se vocês quiserem ver alguém passando vergonha, falando um monte de coisa errada em português, que a cada 5 minutos eu falava uma palavra errada. Mas tudo bem, ficou bem legal o primeiro episódio, cara. Aliás, compensa muito se você não ouviu o primeiro episódio, ouça, porque ficou bem legal. É episódio 7, se não me engano, né? Se eu não me engano, acho que sim, sim. Isso. Legal. E hoje, cara, vamos falar demais aí sobre um tema histórico do bodybuilding, que eu tô bem ansioso pra falar. É um tema difícil, cara, um tema que vai render algumas polêmicas aí, eu acredito que a gente vai discordar bastante em alguns pontos, mas tô bem ansioso, vamos lá. Mas antes do tema, eu queria pedir com que vocês que estão curtindo esse podcast, que estão curtindo esse projeto, que siga-nos, seja onde você estiver escutando, se for no YouTube, deixe seu like, seu comentário para ajudar no engajamento. Mas agora a gente tem uma outra forma de você apoiar esse projeto, que é através do nosso Pix, não vou dizer solidário, né, porque essa causa é nossa, né? Mas se você quiser ajudar, quiser apoiar esse projeto, isso vai ajudar diretamente a gente melhorar nossa infraestrutura, investir em áudio, investir em outras coisas, né, para melhorar o podcast. Então, quem quiser apoiar, use o e-mail apoio pumpingcast@gmail.com. Qualquer valor ajuda, não precisa ser uma quantia alta. Quem quiser, né, fica à vontade. Mas qualquer valor vai ajudar a gente, né? No todo, isso ajuda muito. E vamos pro tema. Essa parte aí é com o Gui. Então vamos lá, simbora pro tema. Vou falar de fisiculturismo, é sempre muito legal, grandes campeões que marcaram época nos esportes, e nós, como seres humanos e brasileiros, nós temos uma tendência grande a esquecer outros grandes atletas só porque eles não atingiram as expectativas que o público colocou em cima deles, como no caso aqui, vencer um Mister Olímpia. Porque o Mister Olímpia, apesar de ser o maior campeonato de fisiculturismo do planeta, da história, ele tem uma mania de manter dinastias. Aliás, em quase 60 anos de competição, não tem nem 20 Mister Olímpias da história. Então, a gente vai falar sobre os segundos lugares, os Vascos da posição. Qual será o maior Vasco de todos os tempos? Quem é o maior atleta rei sem coroa de todos os tempos? Aquele que chegou mais perto e merecia ter um título. Até foi, entre aspas, injustiçado assim. É isso que a gente vai debater no episódio de hoje. Na minha opinião, né, o que que define, né, afinal, os reis sem coroa, né? A gente tá falando de atletas que foram grandes campeões, que são principalmente icônicos para nós, né? Esses nomes que a gente vai ressaltar, eles são nomes icônicos para nós, mas que na maioria dos casos eles enfrentaram campeões muito dominantes, né? Então a gente está num esporte em que tem algumas eras, né, no bodybuilding, né? E essas eras meio que impediram de alguns atletas se tornarem campeões de Mister Olímpia. Então eu acredito que a gente está falando desses atletas. E eu gostaria que cada um aqui comentasse qual, na sua opinião, qual que é o seu atleta que nunca venceu o Mister Olímpia favorito. Faça as honras, Ou Gustavo. eu já? Caraca. Ok. Convidado começa. Cara, então vamos lá. Ó, pô, é aquele mesmo papo, né? A gente podia citar, pô, Kevin Levrone, podia citar. Ah, pô, beleza, Jay Cutler tem aí seus títulos, mas ele foi aí 4 vezes. 4 ou 5? Ele foi 6 vezes Quatro, vice-campeão do torneio. Jay Cutler. seis, verdade. Então, assim, poderia citar também, é óbvio, ganhou, mas beleza. Agora, eu quero fugir um pouquinho. Eu não sei se vocês já iriam falar dele, mas assim, o Lee Haney ganhou de 84 até 91, e óbvio que nesse meio de caminho aí, nesses 8 anos seguidos, teve um atleta que ficou 3 vezes no top 2, que foi o Hit Gaspari, que na minha opinião
tinha um físico que até hoje muitos se assemelham. É um físico muito bonito, cara, com uma das dorsais de frente mais impressionantes que eu considero do bodybuilding. A pose dele, que ele tá com os braços assim, meio. É uma pose que não é bem a de Cristo, né? Do Cristo Redentor, com os antebraços abertos, um pouquinho mais fechado. Cara, que. Tudo bem que ele. É o do crucifixo? Sim. Ele não tem a cintura mais fina do mundo. Mas as dorsais, o jeito que elas saem, cara, pra mim é impressionante. Ele tem pernas muito. Ele tinha, né, pernas muito boas. Uma estrutura realmente excelente. Que infelizmente ele pegou a época do Lihane, que pra mim é um. Cara, assim. Em termos de, óbvio, a gente vai fala do Ronnie Coleman, que é o The King, enfim, do Arnold, mas, cara, eu vejo muito pouca gente falar do Lihane, cara. O cara também tá no topo do esporte e pouquíssima gente, ainda mais dessa nova geração, pouquíssimos falam tanto do Lihane quanto deveriam. E, cara, se não fosse esses 8 títulos seguidos, eu tenho certeza que o Hit Gaspari estaria aí entre muitos bodybuilders que são citados sem tanto mérito quanto o Hit Gaspari deveria ter. Dá pra citar também o Lila Brada, e que também. Ah, tá roubando a Então minha, vai que parceiro. vai, mano. Já engata no Lila Brada, já Não, usa tô até brincando, o. tô brincando. Abre parênteses, né? O Rich Gaspar, ele é o bodybuilder, assim, financeiramente. Se eu não me engano, ele é o atleta mais bem-sucedido Ah, tem isso? atualmente. Não sabia, Se eu não não. me engano. Agora, acho que o Gui tem essa informação. Sim, ele é atualmente o segundo bodybuilder mais rico do mundo, só fica atrás do Arnold, porém a gente sabe que o Arnold construiu a riqueza dele de outras maneiras, né? Do cinema, Sim. tudo. O Rich Gaspari foi o cara que mais enricou com o bodybuilding pelo bodybuilding, que viveu do esporte mesmo. Cara, ele Se eu não não me ganhou o engano, Mr. 90 milhões Olímpia. de dólares no patrimônio. Vou apurar aqui e já volto. Ele não ganhou o Mr. Olímpia, mas tem mais dinheiro que Não todos, precisa, né? não Tirando o precisa que as Arnold, que, pessoas como tu falem falou. dele, né? O cara já tá bem da vida já. Ele não tá Não, triste, tá né? certo ligando, De tenho fato. certeza disso. Os Ele tá 16 prêmios de bem. Mr. Olímpia do Lee Haney e do Coleman não dá metade do patrimônio que ele construiu. O cara É, tá feliz. sim. E ele tá bem, né? Tá um senhorzinho Não, bem, tá eu acho, ele deve estar tranquilo, treinando pá. ainda, né, E cara? nessa linha de trabalho, só de você estar andando, né? É, Já é é, um. Com as duas pernas, já é uma boa totalmente. aposentadoria, né? É. E você, Gui, qual que é o seu Mr. Olímpia sem coroa favorito? Cara, eu iria falar do Kevin Levrone, que pra mim foi o cara que mais chegou perto de derrotar o maior Vocês bodybuilder de vão todos os fugir, né? tempos. Não quer falar ele? Não, todo mundo quer falar dele porque ele é incrível mesmo e eu acho que 2002 poderia ter sido o título dele. Vendo hoje, revendo os vídeos, porque muitos tendem a falar do Flex Wheeler naquela época, que foi o principal algoz do Ronnie Coleman, apesar do Kevin Levrone ter chegado mais próximo de derrotar ele, na minha opinião. O grande rival do Ronnie na época foi o Flex, porque foi no primeiro título do Coleman, o segundo colocado foi o Flex. No segundo título do Coleman, o segundo colocado foi o Flex. No Grand Prix britânico de 99, que para muitos é o maior campeonato da história do esporte, né? A maior edição de campeonato da história do esporte. O Flex Wheeler ficou em segundo. Então, muito se tende a falar e se esquecem um pouco do Levrone. Só quem gosta mesmo dessa época lembra do Levrone, infelizmente. Mas eu vou citar um cara que, por motivações pessoais até, que é o Sean Ray, que a galera esquece que foi um pequeno grande homem, competiu entre gigantes, ele estava em desvantagem genética por ser muito menor do que os seus adversários, do que os grandes da época, e conseguiu ficar duas vezes como uma vice-colocação, uma delas pro Dorian Yates e a outra, na verdade, as duas pro Dorian Yates. Eu ia falar pro Coleman, mas é mentira. As duas pro Dorian Yates e deu um azar porque o Dorian Yates também é um dos mais dominantes de todos os tempos, senão ele poderia ter vencido. O baixinho era completo. Então eu gosto muito do Sean Ray, até porque ele foi um dos primeiros grandes bodybuilders gringos que deu moral pra minha página, então eu tô sendo meio clubista. Boa, boa. Sim, nossa, o Shawn Ray, ele realmente é pouco falado, né? A gente não fala muito do Shawn Ray. E acho que ele tinha um físico muito. Eu não sei se é coisa da minha cabeça, mas ele lembra, assim, proporcionalmente, ele era menor. Eu lembro muito do Flex Wheeler, né? Tipo, acho que eles tinham. Eles têm linhas muito parecidas, assim. Eu gostava muito. E Exatamente, muita estética para pro tanto de massa que ele conseguia colocar, até por ser um cara pequeno. Vale lembrar que ele é muito baixinho. sim, e o meu atleta, como o Gustavo ali, se empolgou, né? Ele já queria falar um monte, brincadeira. Mas um dos meus Mr. Olímpias sem coroa é o Lila Brada, né? O Lila Brada
Sim. Era pra ser Lee Priest, confundi tudo. Aí. Putz, Confundi foi tudo. Eu vou voltar. O meu não Mr. Olímpia favorito, né? Um dos meus Mr. Olímpias favoritos, porque o meu favorito de verdade mesmo é o Kevin Levrone, mas como meus irmãos aqui estão evitando falar ele, é o nome que não pode ser citado, é isso? Pô? Não, Parece. sacanagem, pô. isso, ele Mas, é o Lord Voldemort do negócio. mas o Lee Priest é um dos meus atletas favoritos. Eu acho que ele tinha um físico muito potente. E como eu já falei algumas outras vezes, eu gosto muito dos atletas que são mais baixinhos, porque eu acabo assim, me espelhando um pouco, né? Porque eu também sou baixinho. Então eu gosto muito desses físicos. Eles que são meio, como fala, tipo, atarracado, né? Bem comprimido. Que parece que pegaram uma pessoa e aí comprimiram ele assim, né? E deixaram achatado, né? Parecendo as montagens que eu fazia quando eu era mais novo no Photoshop. Quase tudo torto. Mas é um dos que eu mais gosto. Mas acho que não tem como a gente não falar dos Mister Olímpias sem coroa e a gente não citar aquele, né, que não deve ser citado, né? Que Não tem como, não há possibilidade. a gente consegue concordar todos que ele foi. A gente falou dos que a gente mais gosta, né? Mas acredito que todos aqui conseguem concordar. Pelo menos eu sei que eu e o Gui vai. O Gustavo talvez pode falar Hum. um contraponto. Mas que o Kevin Levrone é simplesmente o Mister Olímpia sem coroa. Ele, para mim, ele é a personificação dessa frase. Pra mim, criaram essa frase pra ele, tá ligado? Né? E tipo, todos concordam ou Não, não, tem algum concordo outro? total. Eu tô Eu totalmente de também, acordo. cara. O Levrone, Sim. eu acho que, cara, a gente fala. Ele teve um hypezinho agora, né? Ele voltando o nome dele. Não sei por quê, mas. Cara, Acho que por causa dos Edit, mano. eu tô vendo bastante pessoal novo falando dele agora e, assim, sinceramente, que bom que estão falando, porque ele merece realmente isso, cara. O cara que foi em Sim. 92 e em 2002, você vê, assim, 10 anos de diferença, o cara conseguiu ficar em top 2 em 92 e em 2002, fora os outros anos aí, 2000 ele ficou também, né, e 95, se não me engano. Mas... cara, você vê que assim, uma disparidade aí de 10 anos, 10 anos que ele ficou. Tudo bem que ele teve ali os seus os problemas, não, né? Mas ele tinha ali a sua vida fora do bodybuilding, que ele só se dedicava 6 meses do ano e tal. E mesmo assim, cara, você tem noção, tipo, são 10 anos de diferença de um top 2 para outro top 2. E, cara, tu imagina que se não fosse Dorian Yates e Ronnie Coleman, o que esse cara teria feito no bodybuilding, sabe? Será que, por exemplo, tudo bem que seria muito difícil ele derrotar em 92 o Dorian Yates. Só que imagina, se não fosse o Dorian Yates, ele já começasse ali sendo campeão, será que ele já não teria força para bater, por exemplo, no Flex Wheeler em 93, no Shaw Ray em 94? Eu não sei, se para mim. Ele poderia ser o primeiro a quebrar essa marca, né, de ser Mister Exato, Olímpia na estreia. Tirando Larry Scott, mas é porque foi exato, a primeira edição do Olímpia, não tinha como não ser Mister Eles Olímpia não na exatamente. Cara, contam, estreia. eles não imagina, por contam. exemplo, 94, se não fosse o Dorian Yates, a briga seria Shaw Ray e Kevin Levrone. Seria uma das brigas mais históricas do fisiculturismo ali por um título com dois físicos extremamente estéticos, cara. Que assim, em 96 também acho que ficou o Dorian Yates, o Shaw Ray e o Kevin Levrone, se não me engano. Não me lembro, não tenho total certeza. Mas realmente é impossível não citar ele. Infelizmente que a gente apelidou ele de Lord Voldemort nesse episódio. Mas é que é tão unanimidade ele nesse posto de rei sem coroa do Mr. Olímpia que ainda bem que a gente não citou ele nos nossos favoritos. Sim, não, total. Eu acho que talvez uma das pessoas que mais gostam assim do Kevin Levrone é, são, acredito que principalmente a galera dos anos que curte os anos 80, né? Porque o Kevin Levrone, eu sei que o Ronnie, o Dorian, eles dominaram isso, mas eu lembro dos anos 90, eu lembro não sei por que eu lembro do Kevin Levrone. Era um cara que era denso, né? Tipo, era volumoso, volume muito arredondado. Acho que também a forma dele posar era muito imponente, né? Então ele entrava com um rockzão, tipo, então ele era um símbolo muito forte, né? Eu nunca assisti, né, pessoalmente, nem naquele tempo eu não tava lá, né? Óbvio, não tava escutando, não estava vendo, mas quando eu vejo assim as cenas e vejo as apresentações individuais,
A do Kevin são, pra mim, na minha opinião, é uma das mais impactantes. E da mesma forma que o Kevin, ele é o número um desse quesito de rei sem coroa, o número dois seria então o Flex Wheeler. O que vocês acham? Caraca. Eu não colocaria, apesar de para a maior parte do público ser. Boa. Quem que seria pra você, Gui, então? Sean Ray. Sean Ray, Poxa. duas vezes vice-Mister Olímpia e sem. O Sean Ray é um dos atletas mais polêmicos da história, né? Você falou do Lee Preach, mas o Sim. Sean Ray também não era nem um santo. Porém, uma das coisas que faz pesar muito pro fator de eu não escolher o Flex é por causa das polêmicas do Sintol, logo ele que era chamado de o sultão da simetria. É, isso não pegou bem, Isso né? pesa muito, isso pesa muito a favor de eu não escolher o Flex. Apesar de ser um dos poucos caras que eu queria ter o shape da Open, era o do Flex Wheeler. É, Mas se ele quiser, você posava de. pode, pô. E se quiser, É, você eu pode. posso, né? Se eu seguir, até dá. Mas o jeito que ele posava também, pra mim, a rotina de pose dele de 99 é fenomenal. Verdade, não. Mas eu não coloco o Sean Ray, até porque, como eu falei, né, a disparidade genética entre ele e os concorrentes dele era muito grande, e principalmente porque ele é um cara que não chegava a 212 libras, ou seja, ele teria margem para subir na 212 também, e se subisse, para mim, seria o maior 212 de todos os tempos. Desculpa, Flex Lewis. Não, sim, com certeza o Flex, ele deixou de pegar muita gente boa, né? Tem igual o Oliprist, que eu falei mesmo. Mas, e você, Gu, tem algum que, quem seria o segundo lugar da sua lista de reis sem coroa? Cara, eu poderia concordar com o Gui, eu achei tudo que ele falou de extrema concordância, mas assim, se eu ficar concordando com aqui, acaba o podcast, né? Não tem discussão. Mas assim, eu vou puxar mais agora pra era atual, por mais que assim, eu não curta o shape dele, eu prefiro muito mais do Phil Heath, mas não tem como a gente não falar de Rei Sekuro, você falar do Kai Greene também, que é um cara que fez história Boa. do bodybuilding. É, um É o clássico. clássico, né? Mano, a briga entre Phil Heath e Kai Greene, assim, óbvio, né? Porra, vamos comparar com Jay Cutler e Ronnie Coleman, é meio difícil, mas pra década 2010, cara, marcou o bodybuilding, sabe? Tipo, era o que tinha na época, sabe? Pro É, fisiculturismo moderno, né? Tipo, pro fisiculturismo, a história recente do bodybuilding é a maior rivalidade, né? Isso não tem cara, discussão. você tá tendo isso agora na Classic, mas assim, vai ver isso na Open, eu não enxergo outra rivalidade que possa acontecer na Open. Dá pra chutar talvez um Nick Walker e Samson Dauda, ou Derek e Nick, mas difícil, cara, você vê dois caras assim que competiram em alto nível brigando pelo título por mais de 2 anos, sabe? Tudo bem que durou ali o título entre Phil Heath e Kai Greene ali, durou 3, 4 anos, porque em 2011 também o Jay Cutler ficou ali no meio, mas... Cara, difícil imaginar que isso possa se repetir pelo menos nos próximos 5 anos. Eu não sei se o Nick vai aguentar todo esse tempo pra Sim. brigar com o Derek, mas é, Tem isso também, né? seria um ponto bem interessante. Porque eu acho que seria uma briga que daria pra ter nos próximos 5 anos entre Derek e Nick, que são os dois caras que eu vejo que pode ser que já fiquem no top 2 desse ano. E Caraca, me fugiu o nome do campeão atual. Como que é o nome dele? O Hadi Isso, Chopin. Raj Chupa. Eu acho que Tão empolgante que o Hadi Chopin é que a galera esquece, é, né, que ele é o atual Não. campeão. foge o nome do cara do nada. Mas tudo bem. Eu acho que ele não fica mais esse ano, então assim, não sei, tem que ver se o Nick vai durar até lá. Mas realmente, o Kai Greene pra mim, é um rei sem coroa. Pra não citar os que vocês já citaram, sabe? Porque não é o meu favorito, mas vamos fugir um pouquinho do que todo mundo já cita, sabe? Sim. E também tem a gente falou a respeito das eras, né? Que as eras foram os maiores formadores de reis sem coroa, mas eu acho que também isso principalmente nos anos 90 para trás, isso foi potencializado porque os atletas eles competiam muito, né? Tipo, não é hoje em dia que o atleta se qualifica e pronto, só sobe no Mister Olímpia. Se qualifica e se, tipo assim, se o cara se qualificou automaticamente através da colocação no Mister Olímpia, o cara nem compete no outro ano, né? Então, tipo, pra realmente focar só no Mister Olímpia. Eu até fiquei impressionado, a gente tá em 2023, né? E a Natália Coelho, que venceu a Almas Physique, né, em 2022, e ela já esse ano já enfrentou um Pittsburgh, um New York Pro, tipo, coisas que é muito raro a gente ver isso acontecendo. Tipo, o campeão do Olímpia, um campeão de Olímpia,
competir no meio do ano. E naquele tempo não, era tipo, era todos os Grand Prix, os caras se enfrentavam. Então vocês acham que essa questão deles competir mais aquecia a rivalidade entre eles? Cara, sim. Com certeza. Pode ir, Gustavo, pode ir, foi mal. Não, eu acho que sim também. Não tem muito o que falar sobre, porque outras épocas, se a gente parar pra pensar, não tinha todo esse. Tudo bem, é o maior campeonato do mundo, Mr. Olímpia, mas espalhava mais o bodybuilding, sabe? Você vê, por exemplo, o Ronnie Coleman subindo dos campeonatos, você via o Kevin Levrone subindo dos campeonatos, você via, sei lá, Shawn Ray subindo dos campeonatos. Cara, isso trazia muita mídia a mais pro bodybuilding e ajudava o atleta e ajudava nessas questões que é importante para ter, porque tudo bem, cria-se uma mídia que deve se ter entre dois atletas que disputam um título. Talvez para a cabeça de ambos os atletas não seja positivo isso, não sei como que eles enxergam isso no alto nível, sabe? Você tá lá e você ser comparado toda hora com uma só pessoa, sei lá, o Ramon sendo comparado sempre com o Siban e fica nessa luta imensa e eterna até a próxima edição do Mr. Olímpia. Eu não sei o quão positivo isso é para a cabeça do cara, sabe? O cara ficar vendo as atualizações e tal do adversário. Mas pro fisiculturismo, isso é muito legal, cara. E infelizmente é muito raro ver isso hoje em dia. Você citou a Natália Coelho, dá pra citar o Erin Banks também que subiu no Arnold, mas nem se compara assim, beleza. O Arnold sempre, historicamente, traz atletas do Olímpia pro campeonato. É difícil ver, por exemplo, o Sibon, acho que nunca competiu no Arnold depois que ele ganhou o Mr. Olímpia. Mas poderia ser uma alternativa boa também para atrair muito mais gente pro fisiculturismo, sabe? Seria você vê 2 vezes no ano o Ramon enfrentando o Sibum, por exemplo. Tô falando dos dois porque são atualmente a briga, que nem eu falei, a briga que tem no fisiculturismo hoje. Mas realmente, sim, total. Esses outros campeonatos, que tinha, como é que chama? Tinha um nome pra isso, né? Essa rede de campeonatos que eles iam pro Olímpia, depois iam pro Arnold, depois iam pro Grand Prix. E tinha um nome, esse caminho que eles faziam assim, e, cara, infelizmente se perdeu isso. Tinha um nome, cara, eu não lembro o nome. Circuito? Circuito. Eles faziam esse circuito profissional aí de vários shows Boa. seguidos. Eles pegavam os principais shows, né, e iam se enfrentando, né? Por exemplo, ó, só um exemplo. E aí eu quero que vocês reflitam, né? Por exemplo, em 99 a gente teve o Ronnie ganhando, né? Segundo lugar, o Flex Wheeler. Terceiro, o Nasser. Em quarto, o Kevin Levrone. Em quinto, o Shawn Ray. Hoje em dia, você acha que esses caras iam competir no meio do ano? Tipo, querendo vencer o Ronnie. Você acha que eles iam competir assim tudo igual eles faziam antes? Não, nada. Entrar no off pesadaço aí. Então Não os devo. caras se desafiavam, mano. E, tipo, tava ali, saía de um show, se encontrava no outro. Aí, por exemplo, em 99, o Kevin ficou na quinta e o Flex Wheeler ficou na segunda colocação. Aí daqui a pouco no Night of Champions os caras se encontravam de novo, aí mudava. Aí daqui a pouco ia pro Grand Prix e aí outro vencia. Então quando chegava pro Mr. Olympia, tipo, parece que não tinha Uhum, nada, tipo assim, não tinha exato. nada ganho, né? Tipo, tava tudo em aberto, né? Era, tipo, era doideira. Vocês acham que. Acredito que hoje, não sei, o maior fator do pessoal não competir tanto, eu imagino, né, que seja não querer perder. Porque, por exemplo, o Nick ele foi pro Arnold de Ohio e perdeu pro Dauda, que era o top 6. Querendo ou não, isso dá uma enfraquecida no nome dele pro próximo Mr. Olympia, né? Pelo menos pensando com a cabeça de tempos modernos. Você acha que isso tem a ver ou existe ou tem algum outro fator para os atletas competirem menos? Talvez querer se desgastar menos? O que vocês acham? Também, né? A galera tá com um pouco mais de medo de morrer, essa é a verdade, né? Se eu não me engano, foi eu vi no Leandro Ost também, que ele falou que os anos 90 foram conhecidos como a década do abuso, né? Que a galera era bem mais hardcore nesse sentido. Também a parte financeira, claro, né? Muitos ali nos anos 90 até o começo dos anos 2000 competiam para poder se manterem como atletas, porque o fisiculturismo é um esporte muito caro. Então, quanto mais você compete em uma sucessão, que você não precisa gastar tempo com off e tudo, ajuda você a pelo menos se manter, ser visto, gerar um patrocínio, ganhar um dinheirinho, que senão se quebrava, não tinha internet para se divulgar, não tinha como se ganhar dinheiro com jabá de internet, ou era revista ou era palco. E que você falou também do Nick ser derrotado pelo Samson Dowd, isso aconteceu com o Ronnie Coleman. Nesse campeonato, acho que foi o Night of Champions, que ele perdeu para o Gunter Schlieffen em 2005.
Ele perdeu naquele ano. Foi o único cara que derrotou o Ronnie Coleman antes do Jay Cutler, só que não foi em Olímpia. Verdade. Entendeu? Aham. A galera tinha uma frequência maior mesmo. A galera queria se mostrar. É que hoje não precisa, você está sendo exposto às telinhas muito mais fácil do que antigamente. Verdade. Você tocou num ponto importante, né? Que é a visibilidade e também a grana, né? Porque, querendo ou não, os caras não tinham tanto patrocínio assim, né? Então, ele ali num show ganhava uns US$ 50.000 ganhando, né? Não sei quanto que seria o valor de. Não sei se alguém tiver esse tipo de informação, seria interessante. Mas, por exemplo, você vai no Night of Champions, os caras na Open deveriam o quê? Ganhar uns US$ 50.000, por exemplo. Eu imagino, né? Então, você ganha US$ 50.000 aqui, daqui a pouco você ganha 50 ali e tal, 30 em outro, e aí vai, vai, vai. Então, querendo ou não, era a forma dos caras ganhar dinheiro, né? Então, tem esse ponto também. E eu falei do top 5 do Mr. Olympia de 99 e apareceu um nome aqui que também que eu tinha na minha lista, né, desses atletas, mas um nome que a gente não fala tanto, né, que é o Nasser, o Nasser El Sombá, nunca consigo falar o nome dele. Nasser El Sombá. Nasser El Sombate. Boa. E a gente não fala tanto dele, mas ele pode, a gente pode colocar ele nessa lista de Rei sem coroa, porque ele também foi um atleta icônico, né? Foi, mas eu acho que é mais icônico por ele ser o Nasser, a figura inteligente que tinha o Nasser, sabe? Realmente pelo fato daquela época, pô, tu vê assim um cara meio árabe, né, posando de óculos e tal, o cara que é formado, sei lá, fala, sei lá, 6 línguas, sabe? Cara de Cara, sunga, legal ver né? isso. Naquela época não tinha isso, sabe? Então, assim, tu via aquilo e falava, cara. Tu via não, né? Porque eu não tava nem nascida, eu era ainda, mas as pessoas deviam ver aquilo e falavam, caraca, esse cara tem um carisma a mais, sabe? Vamos torcer pra ele. Fora isso, o físico dele é muito bom, mas eu acho que colocar ele no título de rei sem coroa, sendo que ele ficou só uma vez no top 2 foi isso? Ou ele nem ficou no top 2? Ficou 97 ficou top 2. Mas Top 2. ele 97 ficou mais alguma vez? Eu 97 não top lembro. 2. Top 2. Top 2 eu acho que não, né? Mas top Não, 3 ele ficou não. 2 vezes. Os anos 90 foram dominados pelo Flex, Sean Ray e o Então, Kevin Levrone, os segundos lugares. Só em Sim. 97 que teve o Nasser. então, é meio difícil colocar ele como rei sem coroa, vocês não acham, não? É mais pelo ícone, né, dele, né? Tem outros também, né, que a gente pode, atletas icônicos, e aí talvez a gente já, como posso falar, aí talvez a gente desse uma prateleira, né, vamos dizer assim. Por exemplo, eu ia falar Urs, só porque o cara é alemão, é o Marcus Hu. Sim. Tipo, ele também é um atleta muito icônico. E, tipo, acho que em questão de colocações, quem foi melhor, Nasser ou o Hu? Acho que o Nasser. O Ru, o máximo que ele pegou. Ao longo da carreira, o Nasser. O Nasser, né? O Ru ele pegou no máximo top 5 se não me engano, no Olímpia. Sim, mas eu acho que o Marcus Hu ele se tornou mais icônico, vocês concordam? Ou pode ser talvez porque talvez eu consumo mais algumas coisas do Hu, né? Então talvez pra mim o nome dele esteja mais claro na mente. Mas vendo agora assim de longe, o Marcus Hu parece um atleta que marcou mais pelo freak e tal. Vocês concordam, tipo, ou não? Realmente o Nasser Eu é mais concordo. icônico. Não, eu concordo. O Nasser, ele, na verdade, ele é um personagem mais cult, assim, né? Quem gosta mesmo de esporte e admira o Nasser extra-palco. Porque é aquilo, a galera até superestima um pouco o Nasser, pra falar a verdade. Falam que, nossa, como ele merecia ter vencido o Dorian. Eu não acredito tenha sido tão absurdo assim a vitória do Dorian, apesar de já ser um Dorian Yates com shape mais baleado, né? Lesões e tudo mais, mas eu não acredito ainda assim na vitória do Nasser. Mas como eu falei, ele é uma figura mais cult. O Ru assustava porque ele era maior em tamanho do que o maior de todos os tempos. Ele é o cara que é aquilo, naquele duelo de 2004, né, pose a pose, quando ele viu o Ronnie Coleman, ele foi no most muscular, porque ele foi, mais músculo eu tenho, só que é aquilo, né, contra o Ronnie não dá pra vencer. Ainda mais o Ronnie Coleman de 2004 parecia uma Kombi, né, de tão quadrado que ele tava, tão gigantesco. Mas o Marcos Rui, ele, até por ser até um pouco mais carismático, né? O Nasser era um cara mais fechado, tudo. O Sim. brasileiro tem um grande apego ao Nasser porque ele é muito amigo do professor Valdemar Guimarães, né? Então, histórias não Verdade, faltam. Ele veio, ele deu verdade. entrevista no programa Sim, brasileiro, sim. sabe? Foi uma Nossa, coisa mais legal. Mas o Nasser, ele é uma figura mais cult. Eu não acredito que ele tenha sido. A galera superestima um pouco o legado do Nasser, que foi outro cara que, infelizmente, no fim da carreira se perdeu no Sintol. sim. Sim, tem esses atletas freak.
eles beiram muito a questão da dismorfia, né? De eles se acharem cada vez mais pequeno, porque é, pensando de maneira lógica, né? Um atleta para chegar do tamanho do Ru, ele tem que, tipo assim, ter um nível um pouco dessa dismorfia de se achar pequeno. Porque chega um nível que geralmente as pessoas falam, pera, tô meio estranho, tá ligado? Tô meio bizarro, né? Então eu acho que chega um nível, corre o risco de em algum momento eles caírem, eles se seduzidos, né? Serem seduzidos por fazer isso, né? Principalmente se ele tiver um grupo fraco, né? Tipo, é difícil você tá ali batendo, o músculo não desenvolve, e aí tem a opção lá de um óleozinho, né? Tem muitos que acabam fazendo. E tem muitos na história que fizeram, a gente não sabe, mas porque fez de uma forma, assim, como se diz assim, de uma forma inteligente, a gente nunca ficou sabendo. Cara, eu tinha feito um vídeo sobre Sintol na minha página, e aí eu fui pesquisar, né, Usando, sobre os né? nomes dos atletas que usaram. Sim, e cara, tinha o Milos, Esse tinha o Milos, tutorial do Gui usando 5 é bom, hein, gente? Quem quiser, eu fiz com o Milos Sarcev, eu e o Milos Sarcev. segue O aí. Milos, o Milos Sarcev, os bíceps dele estavam grotescos. Assim, eu gosto muito do Milos porque ele fala abertamente sobre esses problemas e fala: eu usei, cara, acabou com a minha carreira, ele não tem problema. E fala: o Milos é completamente maluco. Verdade. O Milos Sarcev e tem o Nasser. O ombro do Nasser estava extremamente pontudo. Eu falei: não é possível que esse cara tenha subido assim. Foi assustador. E é uma pena que faleceu jovem também, né? O Nasser foi uma vítima jovem, uma pessoa de tanto conteúdo, tudo. Provavelmente alguma coisa mexeu com ele, né? Mexeu com Sim, ele a ponto dele não perceber que tava grotesco o Cara, o braço ponto da dele. dismorfia sim. corporal acho que mexe muito com qualquer pessoa, independente do quão culta ela é, sabe? Tipo, é um negócio que realmente tá instalado no bodybuilding. Acho que o Phil Heath fez um vídeo falando sobre isso esse ano no Instagram, né? Então, assim, cara, tu vê que até o cara que foi 7 vezes Olímpia tem isso, porque o Marcus Hu não teria, ou senão o Nasser, que ficou top 3 e via os outros ganhando dele, não teria, sabe? Tipo, é um negócio bem pesado. E infelizmente tem até hoje descaralhada nisso aqui, cara. A gente vê aí, sei lá, sem querer jogar ninguém, mas o Mr. Olympia com os ombros tudo esquisito, entendeu? Então, assim, meio estranho. Sim. E uma pergunta, gente. O Dexter, ele venceu o Jay, né? A gente sabe que se o Jay tivesse se esforçado um pouquinho mais, ele não teria perdido esse título pro Dexter em 2008. Vocês acham que se o Dexter não tivesse vencido naquele ano, você acha que hoje a gente cotaria ele para ser um rei sem coroa? Eu acho que sim, porque ele é o atleta com mais títulos na Open, se não me engano. Títulos de campeonatos profissionais. Então, só aí já demonstra o tamanho dele. Eu acho que o título dele de 2008 serviu pra colocar ele no trunfo do bodybuilding, sabe? Colocar ele na prateleira que ele deveria ter ficado se ele não tivesse não tivesse ter ganhado aquele título. Como ele ganhou, pouco se fala nele, sabe? Ele tá lá, beleza, colocou o nome na história, acabou, entendeu? Ele, sinceramente, não é um físico que me agrada. É um cara que me agrada pela história. Pô, o cara competiu até, sei lá, 53 anos, se não me engano, não me lembro. Mas não é um físico que sempre me agradou, sinceramente. É um dos Olímpias que eu menos gosto, em questão de físico, mas sim, acho que se não fosse esse título, ele colocaria facilmente ele junto com o Kevin Levrone pelo número de títulos. Tudo bem que ele não ficou em nenhum outro ano, ficou em top 2. Ah, não, ficou assim, em 2015. Mas, realmente eu acho que ficaria pelo número de títulos que ele conquistou no cenário profissional, que se não me engano foi 40 e poucos, eu não tenho a informação correta. Mas, sim, acho que sim. Você concorda, Gui, ou você tem uma opinião diferente? Não, eu também concordo. E na verdade, o que eu acho genial do Dexter é que ele jogou no erro do Jay, né? Sim, Ele esperou o momento dele. Isso é muito bacana do Dexter, porque, como eu falou, é um cara com um currículo impecável. E por esse currículo era totalmente injusto se o homem não ter sido presenteado com o Mr. Olímpia. Sabe, subir no palco com 51 anos e ainda tá bem hoje em dia. O Dexter não tem sequela, aparentemente, né? Não tem sequela nenhuma do esporte. Ele se mantém em boa forma. É um exemplo de atleta. Então, aquele Mr. Olímpia, na verdade, foi a cereja do bolo de toda a carreira, de uma carreira Só, extremamente vitoriosa. Então ele poderia ser sim, mas graças a Deus ele não é. Ele conquistou o dele. só pra completar, são 29 vitórias que ele tem na carreira, tá? Eu falei 40, não sei de onde tirei 40, mas é 29 vitórias. aham. É que você contou com as amadoras, né, também, foi juntando tudo. Ele é Vamos usar isso fenomenal. como desculpa, fica mais bonito. É que o Gu conhece muito da história dele, né? E pode ganhar o Master Olympia se um dia competir, porque
ele tá sinistro hoje em dia. Não, tem caras, mano, que a genética, ele é notável, mano. O Dexter, ele tá num nível que você vê que ele tá menor, óbvio. Mas, mano, é só fazer um offzinho rápido, colocar uns venenos de novo pra dentro, pronto, mano. O cara já tá. Óbvio, não é pra ganhar Mister Olímpia, né? É pra ganhar Master Olímpia, né? Ou alguns. E até uns Pro Show, né? Tipo, em alguns outros lugares. Mas o Dexter, mano, ele tem aquilo que muita gente merecia ter tido, mano. Era um deslize do campeão pra ter colocado o nomezinho dele nessa lista, mano. Tipo, eu queria. Em alguns momentos, de fato, o campeão deu um deslize, mas não foi o suficiente pra perder o trono. Ô Gui, você conseguiria listar, talvez, qual desses atletas que. Vamos dizer assim, não sei se. Espero que o pessoal entenda bem o que eu tô falando. Que talvez merecia ter tido uma vitória e foi, entre aspas, injustiçado? Cara, que merecia ter uma vitória é aquilo. Posso citar um que ganhou uma vez e merecia ter tido outra? Pode, pode. Ah, então, eu pensei no Samir Banu. Eu gosto muito do Samir Banu e acho um atleta formidável. E eu acredito que 84, eu acho a história dele muito interessante. Ele disse que perdeu por questões políticas, privilegiaram o americano. Até aí, só quem tava lá sabe, só quem decidiu isso sabe. Mas eu vendo, aliás, eu tenho um post, a rotina de pose do Samir Banu em 84, eu acredito que ele poderia ter vencido o Lee Haney, sim. Ele ficou em sexto, tanto que quando ele fica em sexto, a plateia vai. E infelizmente o Lee Haney, ele sempre foi assim um Mr. Olímpia meio persona não grata, por algum motivo que eu não faço ideia, talvez porque ele tenha sido, se caso tenha havido uma teoria da conspiração para quebrar o Samir Banu, ele tenha sido escolhido para ser o novo campeão, por algum Eu motivo. acho que é Tem, porque. Acho que é porque o Lee Haney, ele não. Ele é um atleta antigo, né? Então. Tanto que, por exemplo, o Lee Haney, o Sabim Banu, outros atletas dessa mesma época, eles também não são muito falados, né? Só que o Lee Haney, eu acho que ele fica, tipo assim. Ele não faz muita coisa hoje em dia. Então, tipo, o Samir, tem umas apariçõezinhas dele, o Arnold nem se fala, né? Porque ele é antigo, mas é o maior nome, né? E entre outros atletas que são dessa época, mas que ainda se mantém ali, de certa forma, ativo, aparecendo num podcast ali, fazendo um Instagram ali. O Lee Haney parece que ele não se mantém tão ativo, né? Em boa impressão minha. não, também não, mas até na época, em 97, tem uma foto de todos os Mr. Olímpias até então, que o Dorian, ele tá, tipo, todos de terno e só tá o Dorian de camiseta larga e chinelo e calça, sabe? Que ele tava competindo no dia. E aí foram anunciando um por um, aliás, o Sérgio Oliva tava lá, foi muito legal a aparição do Sérgio Oliva, ele ficou muito feliz de estar ali. E aí, quando chamaram o Lee Haney, começaram a vaiar ele. Eu falei, meu, por quê? Eu não sou americano, não entendo, eu não pesquisei por quê, mas eu vejo que a galera tem uma antipatia pelo Lee Haney que aparentemente é injusta, porque ele nunca deu nenhum pano pra manga. Vaiaram o Lee Haney quando anunciaram, né? Porque anunciaram ele e aí depois iam anunciar o Dorian, né? Aí eu falei, putz, por quê? Aí eu tô vendo que a galera pega muito no pé do Lee Haney por algum motivo. E pra mim foi o Mr. Olympia assim mais consistente de todos os tempos. Consistente, não o melhor, mas o mais consistente. Sim. E o candidato Samir Banu, porque 84, realmente, nem o público acreditou quando ele foi com uma sexta colocação. Começaram a vaiar a galera. Então, Samir Banu, escolhi o Samir Banu. E o Kevin, você achou que ele chegou perto de algum momento vencer um Mister Olímpia? Chegou perto de verdade. Foi o que mais chegou perto de derrotar o maior de todos, né? Em 2012, o Ronnie Coleman chegou com um shape muito abaixo do que ele costumava apresentar. Enquanto isso, o Kevin Levrone, que para muitos também não é o melhor shape da carreira dele, mas era o suficiente para ter vencido. O Kevin Levrone era sinistro, principalmente de frente. É um shape gigantesco, braços extremamente potentes e muito estético. É aquilo, eu tenho um vídeo do Fernando Sardinha, né, explicando pose a pose e tudo mais, porque ele também é árbitro, né, como ele sempre fala, ele é árbitro, que ele Beijo, foi Sardinha, explicando seu que lindo. Deixa aqui, né? Vai que um dia o ele Sardinha é um escuta. grande, grande mestre aí, Agora, segue. o Arnold brasileiro, o Arnold é conhecido como Sardinha gringo, Nossa, quase eu cuspi mas água é, aqui, mano. mas Que é, coisa. o Sardinha foi explicando e a explicação do Sardinha me convenceu do porquê o Kevin Levrone merecia ter vencido. Aí, em 2003, o Ronnie Coleman, motivado a melhorar, porque aquele físico não estava bom, apresentou o melhor shape de todos os tempos em cima de um Sim, aí palco. foi pro
Outro universo. Kevin Levrone, sem dúvida. Sinistro. Acho que Kevin Levrone pode ter forçado ele. Não, acho que sim, ele se viu ameaçado, né, de fato. E eu concordo, e a minha pergunta inicial era realmente isso. Porque eu acho que o Kevin, ele poderia ter vencido aquele ano, tá ligado? Tipo, eu acho que se ele tivesse vindo melhor, né, ele poderia ter vencido, né? Tipo, eu acho que talvez tenha aquela mística, né, do o campeão para ser derrotado, ele precisa ser nocauteado, né? Então, tá. Como o Ron não veio tão bem, o Kevin também não veio no seu auge, vamos dizer assim. Talvez preferiram manter a era, né? Manter o Ron no trono. Vocês acham que se ele tivesse. O que que teria que. O que que você acha que seria o suficiente? O Kevin ter vindo melhor? Ou simplesmente o Ronnie ter vindo pior ainda? Qual que teria sido. Você acha que se ele tivesse vindo um pouquinho melhor já teria vencido? Eu vou dar minha opinião, hein? Acredito que muita gente comenta. Eita, Não, foi mal, Rafa. rapidinho, mas eu acho que, cara, pra mim, eu não vi esse vídeo do Sardinha, mas eu acho que era óbvio que o Kevin deveria ter vencido aquele ano. Eu acho que o Ronnie venceu pelo nome. Que o shape do Ronnie, pra mim, tava retiro, tava estranho. Não tava bonito. Não era o Ronnie que a gente conhecia. O dono da coroa, né? O dono da bola, né? Como Mas fala, você o dono falou um da negócio bola. muito bom aí. Pra derrotar o campeão, tem que nocautear. Eu acho que nesse quesito, então, o Kevin deveria ter chegado um pouquinho melhor. Sim, Aí ele nocautearia. sim. Acho que foi o que o Dexter fez, né, mano? Ele veio, vamos dizer assim, eu não vou lembrar agora de cabeça, mas eu acho que o Dexter ele manteve o nível dele do outro ano e o Jay piorou. Então ele conseguiu pegar o erro do Jay. Só que o Kevin, ele não veio como ele tava, as pessoas estavam acostumadas a ver ele, né? Então era um físico muito bom, né? Óbvio. Mas ele também deu um passinho atrás. E aí isso também fica. Aí pro jurado fica. Ah, o Ronnie piorou um pouco. Pô, mas o Kevin também piorou, né? E aí na hora de fazer a porcentagem de quem piorou mais, né? Não que isso exista, aí meio que vira um empate, né? Tipo, os dois erraram. Então, mantém o campeão. O que você acha, Gui? Faz sentido isso ou você tem uma visão diferente? E também vale acrescentar que no ano anterior, na verdade no ano de 2002, o Jay Cutler não competiu. Em 2001, que foi o ano anterior, a edição anterior, que a gente tinha ficado em segundo, foi o Jay Cutler, ou seja, o Kevin Levrone não estava no radar. E Verdade. aí ele Uhum. aparece melhor, mas não o suficiente para derrotar. Fisiculturismo se julga pelo conjunto. No conjunto geral, o Ronnie Coleman, pros árbitros, foi superior. Como você falou, se deixar para levar na decisão dos juízes, dá o resultado para quem já tá ganhando. É mais fácil nesse sentido, é melhor até. O Olímpia tem esse costume de tradições. Aquilo, É. muito difícil um campeão, um bicampeão perder de novo, a não ser que seja o Big Rum esse bicampeão. Aí ele perde mesmo. Não, é tipo. Mas, Pode falar, pode Gui. falar. Não, é que, tipo Não, assim, a vó. gente esquece às vezes que o Mister Olympia, ele é uma empresa, né? Então, o Ronnie tá vendendo pra caramba. Tipo, famoso. Por que que eles vão arriscar colocar um outro campeão, tá ligado? Tipo, eles... E o Kevin Levrone falou isso, mas não do Ronnie, falou do Dorian. Ele falou que ele não venceu na época do Dorian por causa disso. Ele tem um relato. Tava no podcast com mais pessoas, ele falou, ele disse que a diretoria do Olímpia, não lembro quem, disse pra ele que o Dorian vende mais, que não teria como ele vencer. É, é Ele uma, disse aí, não faz muito tempo, é uma aliás. empresa, né, mano? A galera esquece. Tipo, eu vi esse dia um atleta que tatuou Mister Olympia, assim, no antebraço. Eu falei, nossa, mano, o cara tatuou uma empresa, mano. Tipo assim, é o ápice do esporte, óbvio, a gente gosta, mas é bom as pessoas lembrarem, né, de que é uma empresa e que, assim, as pessoas que trabalham naquela empresa também tá suscetível a um dia errar, uma arbitragem, tudo, né, não é talvez um dia, né, sei lá, talvez um dia com a evolução, né, talvez um dia vai ter uma inteligência artificial que vai ali, ó, mostrar e falar assim, ó, isso aqui esse tem mais isso, e pronto, e tem um resultado totalmente justo, né? Eu acho que isso nunca vai acontecer, né? Uma máquina nunca vai conseguir fazer isso. Mas, tipo, os árbitros podem errar, e é uma empresa. Tem dias que eu, no meu trampo, faço merda. Então, tá ligado? Não, é uma empresa que toma conta de um campeonato de um esporte subjetivo para piorar É, a situação. Não é um mano. esporte objetivo, não tem gol, não tem ponto, cesta. É Sim, ali quem tá melhor. É quase um concurso de beleza, só que é um concurso de músculo. Troca beleza por músculo. Só. sim, no basquete, bola na área, dois, fora é três, pronto, acabou. A regra é essa. Agora no fisiculturismo não é assim, né? Tipo,
O olhar do árbitro não tem aquela mística de que na Europa eles preferem atletas maiores, nos Estados Unidos atletas um pouco mais estéticos, mas também, né, sabe? Então, tipo, se existe isso dentro do esporte, sendo que são todos, por exemplo, mesmo que todos esses campeonatos sejam da IFBB, ainda existe isso. Então imagina dentro de um campeonato onde você tem várias visões, vários anos diferentes, vários. E simplesmente um dia o Steve Weinberg pode. É o Steve Weinberg que arbitra? Ou é o Jake Wood? É o Steve Weinberg, né? Não sei dizer. Sim, o Steve Weinberg era o árbitro central. Bom, então o Steve Weinberg pode chegar um dia, sei lá, tomou um café ruim, brigou com a mulher no dia anterior. Ah, vai qualquer um aí, pronto, toma. Não, é uma empresa, mano. Acontece, nem todo dia vai acontecer o mais justo, né? Tá Ô ligado? Gui, A gente queria, isso mas. que você falou do Dorian antes do Kevin Levrone, que o Dorian se manteria no título por causa que venderia mais, foi em 95? Então, cara, eu não sei o ano, mas eu vi o depoimento do Kevin Levrone e ele tava do lado, se eu não me engano, do Chris Cormier, que é outro Uhum. fenômeno, né? Outro fenômeno do esporte, mas eles estavam num lado e eles estavam numa live com outras pessoas e aí ele falou isso. Provavelmente foi, porque em 92 dificilmente um estreante Mas ganha o vocês Olímpia. Em concordam? 95, em 95 o Kevin ficou em segundo, né? Então deve ter sido esse. Ficou, foi o que eu imaginei, mas vocês concordam com isso, que o Dorian realmente venderia mais que o Kevin? Mano, acho que não. Queria saber. Acho que o Kevin. Acho que o Kevin. Depende, né, mano? É que naquela época. Depende do quesito. Porque o Kevin ele era mais, tipo, festa, tal, não sei o que, lifestyle. Mas o Dorian, tipo, ele também, tipo assim, vende no Ele não era quesito. muita mídia, sabe, o É, Dorian. mas Não, mas ele vendia justamente por isso, a autenticidade dele. isso Ele é era tipo o fodão, Kaique. ele era frio, ele não tava nem aí pra mídia. Por que o Entendi, vocês Kaique têm um ponto vende? muito bom. Exatamente, o que o Kaique vende. Entendi. Ícone subversivo, ele era um ícone subversivo e a população tende também a gostar de subversivos, né? Dos bad boys, daquele cara que não tá nem aí. Por que que você não sorri pra foto? Você é um representante de esporte. Tô com fome, tô desidratado, tô picado. Você acha mesmo que eu vou ficar sorrindo pra câmera? Eu quero subir e ganhar essa porra. Pronto, morreu. Talvez isso, mas é aquilo. Hoje em dia vai existir um Dorian Yates com esse comportamento. Ele tem que ser muito privilegiado geneticamente pra que dê Não, eu acho certo. que não é outra época, cara. Não dá pra mais. Bem que ele tem lá o documentário dele, mas não dá pra ser mais Shadow, como dizem que ele é, né? O apelido dele é Shadow. Não dá pra ser mais assim, infelizmente, né, cara? Tem que ter mídia social, tem que estar ligado nisso também. Hoje em dia, se o Dorian tivesse nascido nessa época, acho que ele teria acertado, mas você acha que ele ia se adaptar? Tipo assim, mano, mano, imagina a cena, o Dorian fala, rapaziada, tô aqui indo treinar, indo na Ironberg, Nossa tô zoando. senhora. Mas Dorian Yates avaliando o shape da não sei o quê. Ia ser genial. vocês acham que isso vai rolar, mano? Tá ligado? Acho que não, né? Cara, não combina, né? Não combina muito, não. Não combina, mas era isso ou morrer de fome, né? E aí? Talvez sim, né? Vai que. Tem Não, isso mas eu acho também. que também a gente tá puxando muito sardinha pro Brasil, né, cara? Isso é esse cara brasileiro. Você vê, tipo, o Mike Sommerfeld, por exemplo, na Classic Physique, alemão também, né? Eu não lembro de nenhum outro alemão na Open que seja. Tem alguma? O Não, Gunter. não, atual. Ah, Não atual? consigo lembrar de um nome agora, Ah, por isso que eu usei o Mike Sommerfeld. Por isso que eu Relevante usei o Mike nenhum. Sommerfeld O Urs também poderia usar, mas o Urs é midiático pra caramba. O Mike já não é tanto, entendeu? Acho que é mais questão do Brasil mesmo, que a gente vive nessa bolha completamente fodida de fisiculturismo. Por isso que a gente é louco. O Chris Bumstead não é, cara. Ele posta fotos profissionais e comerciais. Tudo dele é montado ali. Tudo ali é até o projetado. Ele braço. não é um cara Não, extrovertido. ele tá com foda-se. Você tem um bom ponto, cara. É real mesmo. Sim, faz sentido, né? Aliás, eu falo sobre isso no vídeo, no meu vídeo lá no canal. Acompanha lá esse vídeo, é muito legal. Por que que ele é tão popular? É, boa, isso aí, um bom vídeo. Mas realmente, acho que hoje, por exemplo, o line-up do último Mr. Olympia, acho que não tinha nenhum alemão, se a gente parar pra pensar. Still chill and think back to when I used to have to fight for the right to bless the mic and rock shit all night, but now it's alright because my fate is predestined. So when I'm in the session, do I care to frame out the mic? No question. They say I'm out my mind. Pergunta também aqui pra vocês. Dá pra se julgar os maiores da história só pelos números de Mr. Olympia ou por ter o Mr. Olympia? Eu vou dar já minha opinião. Pra mim, não. É um dado, é uma informação que conta muito, né? E o cara ser bom influencia ele ter vencido o Mr. Olympia, mas pra mim não se segue totalmente a regra. O que vocês acham? Tô de acordo com você. Não é parâmetro. Não, eu acho que não, cara. Sendo sincero, não. Acho que eu não sou muito preso a números, não. Eu acho que se a gente ficar preso nisso, cara, a gente vai ter 17 pessoas aí que a gente vai listar. Sendo que dessas 17, por exemplo, a gente pega aí qual que foi quem que foi campeão em 82? O Chris Dickerson. Pô,
Ele é o maior da história? O Chris Dixon, ele tem o Mr. Olympia, beleza? Ele é um dos maiores da história? Não é, cara. Entendeu? Tipo, se for só por números e tal. Não. Pra mim, o meio. Desculpa, né? Mas pra mim, ele é um dos piores Mr. Olímpia da história, mano. Não, pra mim é o pior, entendeu? Então, Sim. assim, Mas, por exemplo, eu faço essa pergunta porque um dia eu pesquisei, assim, né? Tipo, tava de bobeira, né? Aí eu coloquei top 10 maiores fisiculturistas do mundo, da história, né? E tinha, mano, tinha o Brandon Curry, velho. Tipo, tipo assim, eu e o Gui aqui já defendemos o Brandon Curry, a gente gosta dele e tal. Mas, mano, você colocar o Brandon Curry numa lista dessa, só porque ele tem um Mr. Olympia, tipo assim, sendo que tem Kevin LeBron, Flex Wheeler, o Shawn Ray. Na minha opinião, o Brandon Curry, ele não é melhor nem que o Lee Priest. É capaz do Brandon Curry não ser o melhor nem na academia dele, porque ele treina no Kuwait ou no Dubai, e aí tá o Rolly não Winkler é. lá, Tenho certeza que não é. porque onde ele treina tem muito atleta foda, então é capaz dele não ser nem o da academia dele, imagina da história. E olha que eu amo o Brandon Curry, um cara muito injustiçado aí pela mídia, a galera cai matando ele, mas não dá. É coisa que não dá. É aquilo, é uma opinião que a galera não tem o direito de ter, que falar que o Brandon Curry é um dos maiores da história, só pelo carisma. Não, assim, não, ele foi um bom embaixador. Isso é, beleza, vamos. Big Ramy versus Brandon Curry. Eu prefiro o Big Ramy. Mas o Big Ramy também não tá na minha lista de maiores 10 da história. Então, tipo, Mas e se tá ligado? colocar a lista, 10 maiores Olímpias da história, o Brandon Curry tá na lista? Não, pra Não. mim Não tá na lista dos 10 maiores Mr. Olímpia da história? Não. Pra mim, não. Acho que. A discussão, hein? Não, se colocar no papel aqui, beleza, Colocar talvez. no papel. Talvez no Isso. final a gente chegue. Talvez falte um e a gente fala, vai, bota o Brandon Curry, só pro Gustavo Então tá, ficar feliz. Não, Shawn Roden, tá? Peraí que eu tô fazendo a conta com os dedos agora, peraí. Boa. Vai. Primeiro, Ronnie Coleman. Ronnie Coleman, Segundo, beleza. Lee Haney. Tô falando por número de título, tá? Vamos colocar pro número de título primeiro, que é assim, ó, é o parâmetro mais óbvio. Tá. Rony, Lee Haney, Phil Heath, Arnold Schwarzenegger. Eu tô em quem? Deixa eu ver. 4, agora o quinto. Beleza. Quem mais? Jay Jay Cutler. Cutler. Vamos ver. Sérgio Oliva, 3 vezes. Sérgio Oliva. Eu tô tentando ir Agora na é o sequência. Isso, agora a gente vai pro 7. Franco Columbo, 2. Frank Zane, Frank Colombo, duas. Frank Zane Frank primeiro. Zane. oitavo, nono e o 10º 2 agora. também, né? Frank Zane. Frank Zane foi É 3. Não, sim, então, eu lembrei dele agora por causa disso. Quem mais tem? Pra mim, Tem o Larry Scott, Larry Scott. O Larry Scott eu não coloco nessa lista, não. também não. Da- Indo pros que tem eu considero o Sérgio Oliva um dos maiores da história. Então, falta só a 10ª posição agora. A gente tem que escolher um. Eu falei que isso ia acontecer. Falei que isso ia acontecer. Samir Banu, Samir Banu, melhor pronto. duplo bíceps de costas da história. Mas- É verdade, isso é verdade. É um ótimo ponto. Porque tinha bons bíceps e boas costas. Só o Phil tinha esse conjunto tão bom quanto o Samir, bíceps e costas. Porque perna na época do Samir não era fundamental como era na atualidade. Tem um Por ótimo pouco, hein, ponto. Gustavo? Por pouco. pro- Vai, ó, 11º O primeiro. Brandon Curry acha que tá nessa época ainda, porque pra ele perna não é tão fundamental também. né? Nossa, mano, não dá. A perna do Brandon não Ele é dá, meio cara. físico. Eu não esquisito. colocaria, assim, só pra deixar claro. Pra mim é um dos últimos Só também. só pra causar, né, mano? Claro. Não, mas eu. Mas o Brandon Curry é um dos maiores upper bodies que eu vi. Sim. De verdade. Ah, não, mas aí se você olha pra se não perna, fossem cara, essas estraga, pernas, se cara. tivessem umas pernas minimamente decentes, pra mim era pra ele estar sendo campeão até hoje, porque os braços e a relação cintura dorsal dele é extremamente foda. Se o Não, Brandon com Curry certeza, mano. tivesse pernas boas, ele teria ganho do Big Ramy Sim. Sim, em 2020? Sim, sim. Big Ramy ganhando sem dorsal é uma vergonha. Sim. Cara. É porque o Big Ramy ele venceu porque ele tava muito grande mesmo, não tem o que falar. E tava no condicionamento ok, né? Aceitável. Tava seco, vou dar o braço a torcer pro Big Ramy. Beleza, aquele ano pra mim não tinha o que falar. Só que se o Brandon Curry tá com pernas tão volumosas quanto o upper body dele, tipo, acho que não tem como. Ele ia ter proporções muito boas, um físico muito agressivo. Na minha opinião, pelo menos ia ter briga, tá ligado? Não, tudo bem, aí naquele eu concordo. Mas em 2022? Dois- E o Hart? Ah, não. Chegaria pra brigar? Ele aí- bateria de frente com o Derek na top 2, Aí com o fica- Nick? Sim, sim. Sim, porque ele tem. Se ele tivesse pernas decentes, sim, porque ele tem braços potentes. E o frame Por exemplo, o maior, Harry né? Chopin sempre foi muito criticado pelos antebraços, né? Antebraços caninos do Harry Chopin, né? Que tem até as acusações aí de umas paradas esquisitas, mas como eu não tenho como provar e nem advogado, eu fico quieto com o Harry Chopin. Tava Só lá, né? não tava lá e só se ele admitir um dia. Mas o Harry Chopin tem essas questões. Se ele chegasse com pernas minimamente decentes, ele é maior que todos esses caras.
Na parte de cima, pelo menos. Então eu acredito que sim. É que a desproporção, querendo ou não, tira muito ponto dele, né? Tira, é muito feio. Não, e aquelas fotos na escada, que é sempre a mesma foto, eu acho que ele tirou 100 de uma vez, toda vez ele vai postando, É fingindo aquela que é ali, atualização, aquela sabe? ali é a primeira foto dele em Dubai, pô. É a mesma foto toda sempre, vez. não. Exatamente. Não, eu gosto muito do Brandon Curry. Ele não é, de fato, ele não é, pra mim, se a gente fosse fazer uma lista dos piores Mr. Olympias da história, acho que ele não estaria assim, tipo, nessa prateleira, Ah, né? não, mas ele Tipo, já tá fora mas dos 11 primeiros, é os piores, pô. Vai sobrar só 6 só. é verdade, sobra só 6, né, depois É? dos 10, E, então e o Sharon ele tá na frente dele, Ele fica por associação. entendeu? verdade, Um sim. dos piores. Mas se a gente fosse falar, por exemplo, Mr. Olympias, vamos agora polêmico, Mr. Olympias que mancharam a história. Pra mim, na minha opinião, só tem um. Diga-lhe. Tem 2 pra mim. Pra mim, o Big Ramy, 2021. Concordo. Pra mim, o Sean Roden, porque é aquilo. O Tem póstumo, sim, o póstumo, sim. o póstumo Sean Roden por questões extra-palco e por causa daquele off-season morfético dele em 2019, que a galera ficou. O Sardinha quase infartou vendo aquilo, ele odeia aquele off-season. Nossa. Mas o Sean Roden também e o Big Ramy, porque o Big Ramy em cima do palco foi a maior vergonha que eu já vi. O Mr. Olympia não podia ter se apresentado daquele Cara, jeito. Ainda mais porque tava falando, não, esse ano vai ser a renovação, ele tá chegando pra destruir. Destruiu mesmo a carreira Não, o Big dele. Ramy é bem zoado, cara. Mas o Sharon eu discordo, viu? Não sei se eu levo a crer tudo aquilo que rolou com ele extra palco, se realmente. Porque não foi. Ele foi acusado? Acabou o julgamento? Acho que não acabou, né? Acho que não deu a Ele sentença morreu final. sem a sentença É, final. e não sabe. Ele foi só indiciado, não chegou a Então, ser condenado. Aí agora com o falecimento, acabou. acabou, é. Mas aí, falaram que ele morreu de depressão. Não tá clara a morte dele, né? É um ponto que tá aí no ar. É, muita coisa, né, mano? Não saiu a autópsia dele, será? Cara, eu não Eu não lembro. lembro, mano. Eu lembro Eu que não na lembro época de ter levantaram a questão que ele podia ter morrido por causa de depressão, suicídio. Eu não lembro. Eu tô falando aqui com minha memória que é horrível, cara. Mas eu acho E o Dabu, o George Dabu, também, né? Não foi revelada a morte dele. Eu acho que eu acho que foi foi parada cardíaca, não foi? coração, se eu não me engano, foi coração. É que, O Cedric também, né? O Cedric McMillan. mano, não tem como, né? A gente esquece que o coração é um músculo, né? Então Cara, você tá usando hormônio do crescimento, você acha que o coração vai ficar quietinho, só pra. Olha o Dallas McCarver, né? Outro É, fenômeno, outro fenômeno. tinha outro Que- Open também, não tinha lá pros 30, que morreu recentemente, com uns 30 anos, cara. Qual que é o nome 26, dele, pô. cara? Não, outro Open, eu esqueci o nome dele, cara. A gente não citou ele agora. Luke Sandel. Isso, Sandel, Sandro, isso nossa. mesmo. Esse aí Ele, tava eu, com o coração igual mas eu acho que de não um foi o Crocs coração número dele. 46, né? Falaram de suicídio dele também, não falaram? Não teve um negócio do tipo? Rolou, Não sei mas se eu vocês acho que lembram. não Não foi que foi. ele deixou uma carta? Alguma coisa assim? É, sim. Eu acho que foi. Ah, não, foi o Dallas. O Dallas que no começo falaram que ele se matou, né? Depois saiu que foi ataque cardíaco. Ah, cara, a Durante, real é enquanto que. comia. Enquanto comia? Essa aí eu não sabia, hein? É. Encontraram ele enquanto comia. encontraram ele morto durante uma refeição, cara. Tinha Uma parada comida na cardiorrespiratória. garganta ainda, né? Quando foi. Arroz. Sim. Bom parar de comer arroz, hein, galera? Fica o aviso. Arroz Rapaziada, mata, ainda bem que eu não como arroz, bicho. Porque olha, O problema é o arroz, né? Não é o GF1, Não. o GH. não é que Isso o problema faz não é que o coração dele pesava quase 1 quilo, né? É o arroz. Tem uma pergunta assim que eu fiquei pensando. Eu sei que essa pergunta eu tenho a minha resposta pra mim direta, mas tem muita gente que ia ficar em cima do muro. Se o Dorian tivesse competido na era Coleman, né? Você acha que ele seria hoje um rei sem coroa? Sim, Boa. Isso aí, direto. Olha, prontidão. É, porque eu acho que. não quero argumentar, sim, só. O Gui, você sabe quando ele rompeu um bíceps? Você sabe o ano? Ele rompeu em 95, e aí no Blood and Guts, que é pro Olímpia de 96, a preparação, ele já tá com o bíceps rompido, porque o treino de bíceps dele, você não vê um músculo ali, você vê um negócio reto, parece uma chapa. Tu acha que ele com um bíceps normal teria ganho do Ronnie Coleman? Acho que não. Eu também Não, acho que não. porque o Ronnie é a evolução do shape dele, grande e seco. Ele era maior, não tão mais seco, mas é o suficiente pra vencer. Eu queria saber. Tipo, o Dorian, qual que é o ano que o Ronnie vacilou? 2? 2002. Né? O Dorian em 2002 no auge, quanto o Ronnie, beleza, ele venceria, né? Mas
no normal, assim, os dois no auge, não tem como. Ninguém bate o Coleman, né? O Coleman não é o meu Mr. Olympia favorito. Tipo, não é meu atleta favorito. É claro, ele é o número um, isso são dados, é história, não tenho o que dizer, mas ele não é o meu atleta favorito. O Ronnie é o atleta favorito de vocês? Não, de longe não. Não. Se tratando de Mr. Olympia, o Yates é o primeiro e em segundo é o Phil. Eu gosto muito do Phil. Sim. Como atleta. O Phil sempre tem que ter esse parênteses, né? Como atleta, hein? Infelizmente. É tipo um lá ele, né? Precisa. É tipo um lá ele. Você fala do Phil como atleta, tá ligado? Mas Eu você, sigo o Dorian Yates também, cara. Eu sigo o Dorian Yates também e eu coloco o Frank Zane em segundo por causa da estética. Realmente é um negócio que eu gosto muito. Queria muito que o Dani Padilha também tivesse sido campeão olímpico para eu colocar ele entre esses três, mas Frank Zane e o Dorian Yates pra mim, cara. Dorian Yates, eu vou ser sério, pelo Blood and Guts, viu, Dorian Yates? Porque eu assisti tantas vezes aquilo já que tá tão implementado na minha cabeça que não tem como não colocar ele, sabe? eu gosto muito do. Se for falar de Mr. Olympia, né? De Mr. Olympias, pra mim é o Dorian também, mas no geral, esse tema até é meio tendencioso pra mim. Pra mim, o meu atleta favorito é o. De todos, assim, pra mim, eu sei que tem as polêmicas, mas pra mim é o Flex Wheeler, tá ligado? Eu acho que as proporções dele eram muito da hora, mano. Tipo, pra mim, eu sei que aquilo ali era uma. Tinha melitrim de óleo soia? Tinha. Mas no palco ali, tipo assim, igual o Gui fala, né? Phil Heath como atleta, aí eu falo, Flex Wheeler no palco, né? Tipo, naquele ano, Pra mim, tipo, era um físico, mano, muito incrível. Beirava ali a perfeição, né? Mesmo não sendo. E outra, legado não se apaga, né? Ele é Pra mim sinistro, não. ele é muito respeitado até hoje, não tem como, ele é muito Sim. foda. 93 foi um ano espetacular, porque foi o melhor Dorian e o Flex só perdeu porque era o melhor Dorian, porque em proporções em conjunto o Flex nunca perderia pra ninguém. Ele perdeu por causa que era o melhor do melhor. Sim, não, eu curtia muito o Flex Wheeler. E, tipo, nessa lista, igual a gente falou, do Kevin, o Flex, o Sean Ray, e outros, né? Tipo, vocês acham que, hoje em dia, vamos falar do Kevin, que é o unânime pra nós, o atleta, o melhor atleta que nunca venceu o Mr. Olympia. Hoje em dia, coloca o Kevin Levrone em 2022. Não vou colocar em 2021 porque é sacanagem. 2022, ele ficaria em que colocação? Kevin Levrone, no auge. Ganharia o Olímpia. Pra mim vencer também. Você Cara, eu concorda? tô pensando. Cara, é porque se o Had ganhou do Derek e do Nick, eu acho que ele ganharia sim, porque pra mim eu sou muito fã do Derek, eu acho que eu puxo muita sardinha pro Derek, entendeu? Todos os episódios que eu venho aqui eu só falo do Derek só, então, tipo, fica muito. Não, a gente também é Derek Zet, mano. A gente adora, mas- Eu cara. também acredito que ele ou o Nick, qualquer um dos dois, se for campeão, vai representar demais o esporte. E o Derek é até mais carismático que o Nick, então Não, seria muito bom. completamente. Não, eu sou mais fã do carisma, é que eu gosto desse carisma bad boy do Nick, sabe? Do cara é foda e tal. Mas não tem como, né, cara? Se o Had ganhou deles, então acho que o Kevin ganharia. Eu queria levantar a questão aqui sobre o Kevin, cara. Vocês acham que o comeback que ele fez, né, a volta dele aos palcos 2018, 2016, não lembro? Na 16, Classic, né? Na Classic. O que vocês acham? Não, quem votou na Classic Ah, foi o não, Flex foi o em Flex. 2017. Tô Vocês confundindo. acham Foi que mal. deu uma apagada na carreira dele? Você acha que isso foi um ponto negativo? Não, achei Não, bonito. foi Acho da que hora. Foi da hora. deviam fazer isso, eu acho, só pelo prazer de estar no palco de novo. Aliás, devia fazer uma campanha pro Jay Cutler subir de novo. Ele Nossa. pode, né? Porque ele foi campeão. Eu ouvi falar que Então seria legal. Eu ouvi falar que o Big Ramy vai fazer um comeback esse ano também. Vai voltar pra Vai se voltar. aposentar. Putz, e é capaz dele voltar melhor do que quando ele era atleta, né? Mano, mas eu acho também, eu acho sim que não atrapalha não o legado deles. Eu acho que foi legal. Quem viu, eu acho que o que atrapalha é que às vezes muitas pessoas estavam com muita expectativa, né? Kevin Levrone voltando, o pessoal, nossa, vai ganhar. Só que não, é uma despedida dos palcos mesmo, né? Vocês enxergam assim também? Eu enxergo. Sim, sim. Sim, ele tava com Exato, não 52 dá pra anos. ganhar, Não tem como. Sim, Então. sim, não, total, Eu acho que total. até. E outra, uma das primeiras coisas que atrofia, assim, quando você é mais velho, são as pernas, né? O Jay Cutler, que Vai sempre teve embora. quadríceps assustadores, hoje em dia são quadríceps, entre aspas, normais, principalmente falando de alto nível. E o Kevin Levante sempre teve como seu maior, entre aspas, ponto fraco foram as pernas. Então, eu não esperava que havia um quadríceps do Tom Pledges ali no palco. E Sim, fora não. isso, o condicionamento também não é mais o mesmo, né, cara? Você vê que ele não chega com aqueles aspectos
aspecto dry, sabe? Então, assim, é Mano, difícil. chega uma época da sua vida que você não aguenta mais sofrer, né, mano? Tá Só o ligado? Dexter, só. De resto, Não tem mais como, mano. Tem uma época que, mano, você vai mesmo, 50 anos, sofrer até igual os caras. Não vai, velho. Para. Que tem que ser isso? retardado. Não tem dá não. E o que é legal é que o Kevin Levrone, ele sempre foi um modelo pro Ronnie Coleman. Não de shape, né? Porque o próprio Ronnie Coleman falou que o shape preferido dele era do Flex Wheeler. Mas, por exemplo, o Kevin era o fodão da época junto com o Flex. E aí, quando o Ronnie foi desabafar antes do campeonato, ele foi desabafar no quarto do Kevin. Como você faz pra ganhar, não sei o quê, não sei o quê? Aí ele tomou uma vodka e o resultado vocês já sabem. O Kevin Sim. Levrone até imita o Ronnie Coleman igualzinho. É verdade, né? Mano, mas será que o Kevin se arrepende dessa dica, mano? Desse toque? Um pouquinho lá no fundo, talvez ele pensa, puta, se eu não tivesse falado, hein? Sim, pensando, mano. Talvez em uns anos depois, talvez ele que teria sido, né, Mr. Olímpia, né? Eu acho que Porque. ele fica feliz pensando assim, porra, eu ajudei o maior de todos, mas ele pensa, porra, eu ajudei o maior de todos, que merda, porque ele competiu bem na minha No época. fundo, no fundo. É porque, mano, eu acho que assim, acho que o Kevin, ele não se importa de não ter, tipo assim, ele não queria ser o Ronnie. E, tipo assim, vamos dizer assim, o que eu acho, né? Mas eu acho que ele só queria ter vencido uma vez, mano. Acho que, sabe, isso já teria sossegado ele, vamos dizer assim. E vocês acham, uma pergunta assim, eu queria ter feito lá atrás, mas esqueci. O Kevin Levrone, tendo vencido uma vez o Mr. Olympia, você acha que isso teria motivado ele? Tipo assim, porque a gente sabe que o Kevin, ele tinha indas e vindas, né, no esporte. Ele ficava em off de verdade, né? Você acha que ele teria, isso, ter vencido uma vez, teria empolgado ele e ele talvez ficasse 100% focado no esporte? Ou você acha que isso é meio que inerente, ele teria feito isso de qualquer forma? Acho que sim, cara. Foi o que eu falei isso quando eu argumentei sobre o Kevin. Eu acho que, tudo bem, era a estreia dele, muito difícil dar pra ele. Mas em 92, se ele tivesse ganho ali, quem sabe se o Dorian Yates não teria se afundado, sabe? Ou se não teria ocorrido a lesão dele antes, cara. Não sei, ele teria acelerado mais as coisas, teria estragado o físico, cara, sei lá. Mas eu acho que sim, acho que se ele tivesse ganho ou em 92 ou em 95, acho que a história seria completamente diferente, sabe? Eu acredito que ele seria o mesmo Kevin de sempre. Até porque, foi como eu falei, vai que seria um momento Dexter Jackson, né? Ganhei, mas tem que ficar de olho, porque senão eu perco ano que vem. Sabe, Sim. foi o que aconteceu. E por exemplo, a derrota do Jay tá falando da derrota, da quase derrota do Coleman pro próprio Kevin Levrone em 2002. Em 2013 ele apresentou o melhor shape de todos os tempos para a maioria. Aconteceu quase que o mesmo com o Jay Cutler. Ele perde em 2008, em 2009 ele apresenta a melhor versão de Jay Cutler, que é quando ele dá o lendário 4 Stomp. Então eu acredito que ele não ia mudar muita coisa. Eu acredito que ele ia curtir muito, porque um atleta de alto nível, ainda mais falando do Kevin Levrone, ele tem plena consciência de que se errar muito, se vacilar demais, perde, mas também se ele focar muito e perder também, o trabalho foi em vão. Então eu acredito que ele não ia mudar muito, não. Ele não ia ficar com a soberba, nem com desprezo. Então acho que no final, realmente, o que a gente tira desse papo é que o Kevin Levrone, ele é indiscutivelmente o maior atleta sem Mr. Olímpia da história, né? É o atleta, um dos atletas mais icônicos, um dos atletas que se não tivesse nascido competido na era Dorian e Ronnie, teria sido Mr. Olímpia, né? Se o Ronnie não tivesse existido, ou o Dorian Yates, né? Enfim, talvez ele teria existido a era Kevin Levrone, né? Vocês concordam? Sim, total, isso sim. Com Totalmente. certeza. Então a gente fica aqui também. Nossa, você Ah, ouviu? porra. Porra! Sim. Nossa, Quem não ouviu? Todo Taboão da Serra por ouviu. um Todo segundo mundo achei que ouviu. era eu de moto, velho, porque foi tão alto. O melhor de tudo isso é que daqui a uns 5, 10 anos, 20 anos, né? Talvez a gente nem vai estar aqui e vão estar começando a discutir outros reis sem coroa, né? Essa é a maravilha do nosso esporte, que ele evolui, ele muda, toma outras formas, né? E a gente, infelizmente, o Kevin não tem essa marca na sua história, mas fica aqui também a nossa homenagem a esse grande ícone do esporte. Então é isso, senhoras e senhores. Ficamos por aqui. Primeiramente, eu quero agradecer mais uma vez a vinda do Gustavo, porque já participou aqui. Esperamos você mais uma vez. A casa é sua, como você já sabe. Espero que tenha se divertido. Espero que tenha sido bem tratado. Vou pedir a todo público que
conheço o trabalho do Gustavo e tá aqui o espacinho para você divulgar. Vamos cada vez mais disseminar a palavra do esporte com jornalismo de responsabilidade. Então, a palavra é tua. Pô, Gui, Vitor, muito obrigado por mais um convite, cara. O papo foi sensacional. A gente falou aí diversos assuntos sobre bodybuilding. Para quem não sabe, eu trabalho para o site Sportlândia, sou jornalista, cubro o fisiculturismo no site Sportlândia. A gente está aí com diversas entrevistas no site, a gente cobre todos os campeonatos, enfim. Acessa um site que é realmente muito bom, um trabalho bem diferente do que tem em sites esportivos. Tem o meu Instagram também, @gustavo.gama, com 2 U's. E tem o Instagram do site também, que é nsf.online. Por lá a gente posta as matérias e afins. Cara, agradeço demais o convite de vocês dois. Espero que todo mundo tenha gostado do papo aí. Então é isso, galera. Se você curtiu, apoia esse projeto, não deixe de deixar o seu like. Depois nós vamos criar agora um endereço de e-mail com o Pix, que você pode contribuir para a gente investir cada vez mais no podcast e quem sabe um dia ter uma estrutura profissional. E quem apoiou aqui no começo vai poder falar, nossa, cara, eu ajudei quando ainda era tudo mato. E hoje tá esse grande tipo de coisa porque a gente se preparou, é uma ideia, a gente se diverte toda semana fazendo isso e ninguém quer parar, não é verdade? Vitor, faça as honras, meu amigo. O mic agora é teu. Encerramos por aqui, fico muito grato pelo apoio de todos vocês. Lembro aí, apoio pumpingcast@gmail.com. Se você quiser apoiar esse projeto financeiramente, deixa aqui o seu like, se inscreva nos agregadores. Então a gente se vê na próxima. Fiquem bem. Swerve and hit your nerves. You get served like some chips and hors d'oeuvres. Miraculous tactic, a drastic run like acid. Bastards get blasted from the style that I've mastered. Deep meditation like I'm on medication. Cause my creation terrorizes the whole nation. As long as the sky's blue and the sun still shines. Lord, give me the strength and I'ma always drop rhymes.